Então, nós temos basicamente o tesouro, né? Tesouro direto é composto por 3 tipos de títulos. São eles o tesouro pré-fixado, o tesouro Selic e o tesouro IPCA. Calma, gente, não fiquem nervosos com essas palavras diferentes. Calma, muita tranquilidade nessa hora. Vamos comigo aqui. Inspira riqueza, expira pobreza. Calmou? Calma, que eu vou mostrar tudo para vocês aqui. Vocês vão entender cada palavrinha dessa. Então, tesouro Selic. Então, fechou. Vamos começar falando aqui do tesouro pré-fixado, né? O que significa um tesouro pré-fixado? Como o próprio nome já diz, a taxa de juros que você contrata quando você investe num título do tesouro, ela é previamente determinada. Ou seja, o que significa que no tesouro pré-fixado você sabe exatamente quanto você vai ter de rentabilidade. Explicando melhor, basicamente, a hora que você investe o seu dinheiro no tesouro pré-fixado, você já sabe, antes mesmo de investir, quanto que ele vai render, quantos por cento ele vai render. E é exatamente aquele valor que você vai receber ao final, né, do seu contrato, tá? Mas tem um ponto importante aqui, ó. O tesouro pré-fixado, você não pode resgatar antes do prazo final. O resgate dele é somente no vencimento, né? Então, ó, somente no vencimento, tá? Então, por que é importante vocês escolherem isso? Se você tem uma meta que é para daqui 2 meses, faz sentido você colocar num tesouro pré 1 ano e meio? Não faz sentido. Por quê? Porque na hora de você resgatar aquele investimento, você precisa ter a disponibilidade de resgatar em 2 meses, tá? Então é muito importante vocês anotarem essas características para não escolher o tipo de investimento errado sem querer, simplesmente porque não conseguiu entender com tanta clareza, tá? Então, tesouro pré-fixado. Memorizem aí que o próprio nome já demonstra que você sabe previamente, você sabe antes. Se vocês gravarem essa coisinha toda vez que vocês lerem o pré-fixado, por isso que eu tô falando toda hora pré-fixado, vocês vão memorizar. Pré de prévio, antes, combinado? O próximo tesouro que nós temos é o tesouro Selic, o queridinho, o mais famoso, o que todos amam, porque o tesouro Selic, ele é um tipo de tesouro que nós chamamos de pós-fixado. O que é pós-fixado, Jaque? Pós-fixado é quando aquele título, né, o Tesouro Selic, ele não tem uma taxa fixa. Ele tem uma rentabilidade que ela vai mudando conforme o tempo. Já que, como eu sei qual que vai ser essa taxa, mais ou menos, ela vai ser exatamente a taxa Selic. Então, Jaque, como assim? Indexado ao Tesouro Selic. O que é a taxa Selic, né? Vou colocar aqui, ó, taxa Selic. A taxa Selic nada mais é do que a nossa taxa mãe da economia. É a taxa de juros principal que é usada como referência por todas as instituições financeiras. Então, por exemplo, quando você vai lá pegar o dinheiro emprestado no banco, quando você vai emprestar o seu dinheiro em um título para você investir, quando você vai entender o movimento de mercado, tudo isso segue como referência a taxa Selic, né? Que é essa taxa aqui. Hoje, a taxa Selic está em 12,75 por ano, ou seja, ela está rendendo 12,75 ao longo de um ano. Então, se você coloca lá R$1.000, em 12 meses você vai ter R$127 de rendimento sobre 127 ou 100, acho que é R$127,50 sobre os R$1.000, tá? E é proporcional. Quanto mais dinheiro você tiver, né, mais você vai receber de rentabilidade. Então, a taxa Selic
também é usada como referência no mundo dos investimentos. Então, se você vai pegar um empréstimo no banco, o banco vai ser cobrado a taxa de acordo com a Selic. E a Selic, ela muda a cada 45 dias por um órgão que chama Copom. Então, o Copom, eu vou até colocar aqui, ó, próxima, aqui, ó, calendário do Copom. O calendário do Copom, vamos lá. A Selic, ela é determinada pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária, né? E a cada 45 dias, o governo se reúne para determinar se eles vão, né, aumentar ou diminuir ou manter a taxa Selic. Por quê? Porque ela é usada para regular a inflação. Quando a inflação está muito alta, é ela quem vai lá e dá aquela, ó, segurada na inflação. Então, vocês devem ter percebido, por exemplo, que o supermercado as coisas estão muito caras, certo? E é justamente essas coisas estarem muito caras que significa, representa a inflação. E aí, quando a inflação está muito alta, vocês viram a gasolina cara, tudo caro, o governo aumenta a taxa de juros para justamente diminuir a inflação, não ser mais tão alta e os preços das coisas não ficarem tão caros, tá? Então, para vocês verem como que a taxa Selic é uma ferramenta muito importante na nossa economia, tá? Beleza, Jaque, entendi o que é a taxa Selic, mas o que tem a ver, então, o Tesouro Selic com a taxa Selic? O Tesouro Selic tem esse nome justamente porque ele rende para você exatamente igual a Selic. Então, é o único tesouro que rende exatamente igual à taxa Selic. É justamente por isso que ele é considerado um tesouro pós-fixado. Por quê? Se a taxa Selic sobe, o tesouro, a sua rentabilidade também sobe. Se a taxa Selic desce, a sua rentabilidade diminui. Mas não significa que você vai perder dinheiro. Não, não é isso, tá, gente? Significa que você vai ter menos rentabilidade, mas vai continuar uma rentabilidade positiva. Deu para entender? Beleza, Jaque. Então, pós-fixado. Vamos entender a diferença aqui. Enquanto o tesouro pré-fixado, você contrata já sabendo exatamente quanto que vai render, o Tesouro Selic ele vai mudar conforme a taxa Selic muda. Então, se a Selic sobe, você ganha mais. Se a Selic desce, você ganha menos. Mas nunca você vai ter rentabilidade negativa, por exemplo, igual acontece lá na renda variável, tá? Não é a mesma coisa. Vai ser sempre positiva, só que às vezes vai estar em 2%. Para ficar ainda mais fácil, eu vou pegar aqui, ó, histórico de rentabilidade da Selic. Só para vocês verem, né? Um gráfico. E demonstrar para vocês, olha, a taxa Selic. Histórico taxa Selic. Ó, só para vocês verem. Tá vendo aqui, ó? Olha lá a oscilação. Então, tá vendo aqui, ó, a taxa Selic. Lá atrás, olha, em 1990, gente, a taxa Selic chegou a 45%. Já que é bom isso aí? Não, gente, é muito ruim, tá? Eu sei que às vezes você pensa assim, quanto maior a Selic, melhor. Não, a Selic muito alta também não é bom para a nossa economia. Uma taxa legal, assim, de Selic é em torno ali de 6,5%, seria o cenário ideal para ficar bom para todo mundo. Mas nesse momento não está sendo muito possível, né? Nós estamos aí em 12%, está um pouquinho acima. Então, olha aqui o gráfico do histórico da taxa Selic. Antigamente era descontrolado, né? A economia estava perdida. Coitado do pessoal que viveu nessa época aqui, que era complicadíssimo nesse período, economicamente falando, né? Tem muito desemprego, as coisas, as pessoas não têm dinheiro, a taxa de juros muito alta não é bom. Mas muito baixa também não é muito bom. Então, o legal ali é em torno de 6% a 7%, seria assim, ó, o mundo ideal. Mas como a gente tem que ir conforme a música, nesse momento, olha lá, ó, a taxa Selic foi diminuindo. Aí tivemos uma alta histórica aqui, ó, em 2015. Depois ela foi caindo, até que em 2020 ela chegou na baixa histórica, que foi 2%, e voltou a aumentar justamente para segurar essa inflação, que está muito alta, né? O preço das coisas muito caras, então o governo teve que aumentar ela de novo para dar essa segurada na inflação.
Por que está com inflação? Por causa da guerra, por causa do Covid, né? Por conta de tudo isso aí gera inflação no país. Por que eu estou mostrando esse gráfico? Para vocês entenderem que se você estiver investindo no Tesouro Selic, se ela vai a 14%, o seu rendimento vai ser de 14%. Se ela desce a 4%, o seu rendimento vai ser de 4%. Se ela desce a 2%, o seu rendimento vai ser de 2%. Já que significa que se eu só invisto no Tesouro Selic quando está alto? Não, gente. Significa que o Tesouro Selic ele varia, né? Ele vai subir e descer a taxa conforme a taxa Selic, mas ele continua sendo uma ótima opção de qualquer forma, porque a economia ela ainda anda em equilíbrio, né? Então, se a taxa Selic ela está ali em 4%, 3%, geralmente a taxa da inflação também está, então elas vão se equilibrando. Jaque, mas é muita coisa, como que eu vou memorizar? Pega essa dica, tá? Quando a gente fala de tesouro pré-fixado, você logo já sabe, a taxa é pré-fixada. Eu já sei exatamente quanto eu ganho. Quando é pós-fixado, você sabe que ele vai mudar conforme a taxa que ele está atrelado. Tá? No caso aqui, o Tesouro Selic está atrelado a Selic. Então, ele vai mudar conforme a taxa Selic. E por último, vamos só explicar aqui, mas não menos importante, nós temos o Tesouro IPCA. Então, vamos lá. Tesouro IPCA. O Tesouro IPCA, ele também é um tesouro pós-fixado, né? Ou também podemos chamar indexado. Nossa, já que palavra difícil. Gente, fica tranquilo. É a mesma coisa do Tesouro Selic, não muda. Só muda que, enquanto o Tesouro Selic varia de acordo com a Selic, o Tesouro IPCA varia de acordo com a inflação. É isso, tá? Então, quanto maior ou menor, né, quanto a variação da inflação, o Tesouro IPCA vai variar. O que significa IPCA? IPCA significa Índice de Preços ao Consumidor Amplo. É onde eles calculam a média, né, de variação de preço dos itens que a população mais consome. E aí eles chegam num percentual, através dessa conta, né? Eles chegam num percentual de inflação. Que, inclusive, estamos vivendo um momento de alta histórica dos últimos anos, né? Se a gente olhar aqui, ó, histórico IPCA até 2022, vamos ver. A gente também está tendo uma alta, assim, ó, histórica do IPCA. Olha lá, ó. IPCA e IBGE, a gente consegue ver. Inclusive, gente, o IPCA, ele é mensurado, né? Ele é calculado pelo IBGE, né? O IBGE é responsável por gerar esse indicador. Vamos até abrir aqui, ó. Eu acho que ele já até mostra aqui nessa tabela. Por que eu estou mostrando aqui para vocês? Porque, gente, se vocês tiverem interesse em acessar aqui o site do IBGE, ler, entender, vocês podem aprofundar e cada vez mais vocês lendo e consumindo esses conteúdos, vocês vão se familiarizando. Então, ó, vamos olhar aqui. São Paulo. Acumulado trimestre, janeiro, fevereiro. Aqui. Aqui, ó. Ele até mostra a tabela separada, ó. Por região, qual que foi a inflação por região, qual foi a inflação por setor, qual foi a inflação aqui por itens, olha, os grupos, né? Mas aqui não é a tabela que eu queria mostrar para vocês, mas eu não vou pesquisar, porque vai tomar muito tempo. Mas tá em torno aí já de 2 dígitos, 10 a 11% aí a inflação hoje, tá? Tá muito alto. Por isso que vocês vão lá no mercado, tá tudo tão caro, tá tudo uma fortuna.